Boa noite, tudo bem com você? Vamos aí de live, hoje o segundo dia da nossa série Homens da Bíblia. Cara, hoje tá fenomenal, tá tudo aqui preparado. Nós vamos hoje trazer aí Isaac como homem da Bíblia e um homem que nos traz muita reflexão a respeito da nossa missão, da nossa identidade. Então hoje nós vamos explorar Isaac aqui e você vai poder levar muitos ensinamentos aí para a sua vida de homem casado. E você, mulher, também que acompanha o movimento Homem Casado, vai poder entender mais da realidade do homem, né, da psique masculina, a partir da imagem de Isaac. E eu quero começar esse momento com vocês invocando aqui a Santíssima Trindade com a oração do Pai Nosso, que nós possamos consagrar esse momento, colocando diante de Deus, pedindo a Ele que nos inspire, nos dê a sabedoria de trazer mesmo das Sagradas Escrituras um referencial masculino, um referencial que nos inspire a ser homens melhores na nossa família, para as nossas esposas, para os nossos filhos e para o mundo. Então, nessa oração do Pai Nosso, coloquemos esse desejo ardente de alcançarmos aí a estatura de Cristo, conforme nós somos chamados, né? Isso é maravilhoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou pegar aqui o trecho da Sagrada Escritura para nós irmos aprofundando lá no livro do Gênesis, trazendo a imagem de Isaac. Isaac, ele foi o grande, filho do grande Abraão. Isaac é o filho da promessa. É aquele sobre o qual Deus cumpriu a sua promessa dada a Abraão, de que faria, a partir dele, estabeleceria uma posteridade para Abraão, que seria mais numerosa do que as estrelas do céu, mais numerosa do que os grãos de areia. Isaac é o filho da promessa. Nós vimos isso na terça-feira passada, né? Quanto Deus concedeu a Abraão, por sua fidelidade, por sua fé, o cumprimento dessa promessa em Isaac. Mas quando nós olhamos para Isaac, quando nós refletimos em Isaac, nós vamos encontrar uma riqueza muito grande de pistas, de ensinamento a respeito daquilo que é a imagem e a figura masculina, inclusive no contexto atual. E eu quero aprofundar isso com você na seguinte maneira. Primeiro, nós vamos entender por que Isaac, entre os patriarcas, entre Abraão, entre Jacó, entre os patriarcas, ele é a figura mais apagada na Sagrada Escritura. E nós vamos entender o que está por trás disso, e explorando esse elemento aí, nós vamos também trazer o remédio, né? O que nós podemos aprender com Isaac, o que nós podemos crescer a partir desse aprendizado. E é interessante porque lá em Gênesis 21, eu vou pegar alguns elementos que dão aí essa característica da personalidade de Isaac. Em Gênesis 21:9, vai mostrar que Isaac, a sua experiência com seu irmão Ismael, e aqui é interessante porque Isaac não foi o primeiro filho de Abraão. Abraão teve um filho com a serva da sua esposa, Sara, a serva chamada Agar, a pedido de Sara, que, agoniada porque ela era estéril, pede para que Abraão tome a sua serva e tenha um filho, dando, vamos dizer assim, aquele jeitinho diante da promessa que Deus tinha estabelecido, e o nome desse filho é Ismael. E aqui no verso 21 no verso 9 do capítulo 21, vai dizer que Sara, quando vê Ismael brincando com Isaac, pede para que Abraão despeça, expulse Ismael e Agar, E vai dizer assim: Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão brincar com seu filho Isaac. Ela disse a Abraão: manda embora a escrava e o seu filho. E assim Abraão fez. Então, tem aqui esse primeiro episódio que marca. Isaac acabou de ser desmamado, de sair do seio da sua mãe, do desmame, brincando com seu irmão Ismael. E o que acontece Sara vê aquela situação e não aceita e pede então que Abraão expulse Agar e o seu filho Ismael, e assim ele faz. E essa experiência ela vai marcando a identidade, a personalidade de Isaac. Mas acontece também um outro fato,
que é o sacrifício de Isaac. Lá em Gênesis 22, verso 7, essa é uma passagem muito conhecida. Abraão vai para o sacrifício levando a lenha, levando fogo, mas sem o cordeiro, porque o cordeiro a ser imolado seria Isaac. E Isaac, no verso 7, diz assim ao seu pai. Isaac falou ao seu pai Abraão. Pai, ele respondeu, eis-me aqui, filho. O menino disse, temos o fogo, temos o fogo, a lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá um cordeiro para o seu holocausto, meu filho. Então tem uma segunda experiência na vida de Isaac que marca profundamente ele, a experiência de ser colocado em sacrifício pelo seu próprio pai. Quando nós recorremos à Sagrada Escritura, nós vemos que Deus ali intervém, e essa experiência acaba sendo uma prova a Abraão, a prova daquilo que Deus tinha concedido a ele, o próprio filho. Mas essa é uma experiência também que marca a personalidade de Isaac. E um último aspecto aqui que eu traria que é justamente a experiência de Isaac já adulto, quando ele perde a sua mãe falece, e Abraão também já idoso, manda o seu servo buscar Rebeca, buscar uma mulher, na verdade, entre a sua parentela, para que casasse com seu filho. E lá em Gênesis 24, no verso 67, vai mostrar que Isaac ele recebe Rebeca, ele introduz Rebeca na tenda da sua mãe Sara e ali a desposa como a sua mulher, consolando da morte da sua mãe. E ainda tem um outro elemento bem interessante, que é Isaac, em Gênesis 26:15, que Isaac ele prospera tanto que aqui vai dizer assim que os servos, os filisteus, eles com inveja de Isaac, eles fecham os poços, todos os poços que tinham sido abertos pelo seu pai Abraão, entopem esses poços e Isaac fica sem acesso aos poços do pai. Eu quero trazer esses aspectos aqui da personalidade de Isaac para explicar para você por que Isaac ilustra tão bem esse desafio que é para o homem ser de fato, muitas vezes, assumir a sua identidade. Isaac viveu nessas experiências primeiras da sua infância, com a perda do seu irmão, o afastamento do seu irmão, o sacrifício que o seu pai propõe dele mesmo, a morte da sua mãe, ele viveu uma experiência muito forte do abandono. E essa experiência do abandono, ela marca muito fortemente a personalidade de Isaac. Ele se torna um homem marcado por essa experiência do abandono. E que características ficam muito claras na personalidade de Isaac? A primeira característica é um homem com identidade fraca, um homem que não conseguiu superar essa experiência na infância do abandono, de ter se sentido abandonado. Esse trauma do abandono causa no homem uma identidade fraca. Em que sentido? Uma consciência muito superficial de quem ele é. Abraão, olha só, Isaac era filho de Abraão. Isaac possuía uma herança não só material, mas uma herança espiritual extraordinária. Deus concede a Isaac a mesma bênção concedida a Abraão. Ele garante através de Isaac o cumprimento da promessa feita a Abraão, e Isaac também é herdeiro dessa promessa, não só da riqueza, dos bens de Abraão, mas dessa promessa. E Isaac, quando nós percorremos a Sagrada Escritura, parece que ele não entende a sua identidade, justamente por essa experiência de abandono. Mas Isaac também ele é um homem que busca essa proteção, ao ponto de se apegar muito à sua mãe, e de fazer da sua esposa como se fosse a sua mãe. Isaac introduz Rebeca na tenda da sua mãe, ali a desposa, consolando da morte da sua mãe. Isaac aqui são nuances da Sagrada Escritura que mostram a personalidade de Isaac. Um homem que busca proteção na figura materna, um apego exagerado, e essa proteção na figura materna faz com que ele projete na sua esposa essa segurança de ter a sua esposa como uma mãe. E isso é só o começo, eu quero aprofundar ainda mais.
Isaac, por conta dessa falta de identidade, né, da clareza na sua identidade, por conta de se instalar ou buscar a proteção, trazendo essa imagem materna para sua esposa, nessa Sagrada Escritura fica claro também para Isaac uma dificuldade de viver um relacionamento profundo. Isaac e Rebeca tensionam ao longo da Sagrada Escritura, né, dos capítulos destinados a eles no livro do Gênesis, e mostram uma superficialidade no relacionamento entre eles. E essa é uma marca do homem que vive o abandono. Ele tem dificuldade de se abrir. Por quê? Pensa comigo. Se na minha infância, na minha história de infância, eu me sentia abandonado, por que eu vou me abrir a um relacionamento que correu o risco de novo de ser abandonado? Então, aqui eu quero fazer um headline, né? Marcar, dar uma marcação sobre esse ponto para você. Homens que trazem consigo essa marca do abandono na sua infância têm dificuldade de viver um relacionamento mais profundo, de se abrir com as suas esposas, porque no fundo, em nível inconsciente, ainda existe esse medo do abandono. Por mais que isso seja racionalizado, esse medo está lá. Então eu quero trazer para você essa primeira reflexão. Será que a dificuldade de dar acesso às suas emoções, de compartilhar da sua vida, da sua riqueza interior, dos seus sonhos, projetos e missão com sua esposa, essa carcaça que você carrega consigo mesmo, não está relacionada com alguma experiência de abandono que você viveu que ainda não foi curada e ressignificada? Esse é um ponto. Para você ter uma ideia, Isaac, quando ele chega ele sai da sua terra que estava passando por carestia, vai para outra terra e chegando lá, ele coloca a sua esposa como uma irmã, né? Ele não assume a sua esposa porque tem medo de ser morto por conta disso. Isaac, enganado por sua esposa, porque a esposa prefere Jacó, prefere o filho Jacó, né? E Isaac enganado para que a bênção fique com Jacó. Então Isaac demonstra claramente isso, a dificuldade de se relacionar no nível profundo com sua esposa. Mas vamos lá. Isaac, ao longo da Sagrada Escritura, no trecho que é dedicado a ele, no livro do Gênesis, mostra também a dificuldade de se colocar diante dos conflitos, né? De marcar posição, de estabelecer ali uma postura de resolução de conflitos, de buscar realmente marcar ali a sua posição, inclusive diante dessa situação onde a bênção que era para ser concedida a seu filho Esaú é concedida a Jacó por uma situação clara de engano, de engodo, produzido pela sua mulher e pelo seu próprio filho Jacó. E homens que vivem essa situação de abandono têm essa dificuldade de se colocar de maneira resolutiva, de uma maneira de enfrentar a vida, de enfrentar os desafios, de se colocar realmente com a sua energia masculina, né? Tem essa dificuldade, vivem esse desafio. E também muitos homens que vivem abandono vivem espiritualidade, um relacionamento com Deus de uma forma infantil. Eu quero dizer com isso, colocam diante de Deus a responsabilidade de resolver todos os seus problemas. Não assumem a parcela de responsabilidade que lhe cabe, se colocam como vítimas diante de Deus. Entende? É interessante porque Isaac ele foi colocado como vítima pelo seu pai, e essa situação marcou a personalidade dele, e essa mesma situação aconteceu ao ponto dele ser vítima da sua esposa, vítima dos seus filhos e replicar a experiência de abandono, porque os seus filhos se afastam dele. Quando Isaac dá a bênção a Jacó, não a Esaú, essa situação de engano faz com que Jacó tenha que fugir porque Esaú quer matar Jacó e Esaú também fica indignado com Abraão e se afasta. Então, nos últimos anos da sua vida, fica indignado com Isaac e se afasta. Nos últimos anos da sua vida, Isaac recebeu o abandono da sua esposa e dos seus filhos. Isso mostra para mim que um homem que vive a experiência do abandono não ressignifica, não permite que ela seja curada, transformada, fica refém dessa experiência, racionalizando, se enganando, essa experiência tende a acontecer novamente na sua vida. Porque como eu não me abro, como eu não me deixo me conhecer em profundidade, a minha superficialidade me leva a repetir esse ciclo vicioso e estar novamente nessa experiência de abandono.
Então veja que a gente está explorando aqui a personalidade de Isaac para entender a partir da personalidade dele um modelo que muitos homens vivem na sua vida. Homens que não têm uma identidade firmada, homens que viveram uma experiência de abandono e não conseguem se abrir a relacionamentos profundos, que são inconstantes, homens que são infantis na sua experiência com Deus e por isso também são superficiais nos seus projetos, no seu propósito, na sua missão de vida. Então Isaac aqui nos ajuda a entender os desafios que nós devemos viver quando, os desafios que nós temos pela frente quando nós vemos essa experiência de abandono na nossa história de vida, na nossa existência. E aqui eu já quero trazer para você um encaminhamento de reflexão, de solução, como nós podemos superar essa situação, de abandono e consolidar aí a nossa identidade, a nossa masculinidade, a nossa força interior enquanto homens. O primeiro aspecto é justamente buscar fortalecer a sua identidade. E o que significa fortalecer a identidade? Basicamente, quem você é. Se alguém te perguntasse hoje assim, quem é você? Como é que você se definiria? Posso adivinhar? Você se definiria assim, eu sou fulano, trabalho em tal lugar, sou formado em tal coisa, moro em tal cidade, tenho tantos anos, Você se definiria pelos acidentes e não pela essência, muito provavelmente. Isso é um sinal muito claro naturalmente a gente se define assim no dia a dia, mas é sutil isso, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. E nós nos definimos pelos acidentes. O que é um acidente? É aquilo que não traz a essência. Trabalhar em determinado local não define quem você é. É um aspecto, você poderia trabalhar em outro lugar. O que define quem você é muito mais profundo. E aí o primeiro aspecto que define quem você é, como fundamento, está Deus. Olha só que interessante. Por que Deus? Porque Deus é o Criador, Ele que te chamou à existência. Lá em Gênesis 1:26 façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então Deus é o fundamento da sua identidade. E sobre esse fundamento repousa a verdade. Deus é amor. Então quando alguém deseja resgatar a sua identidade, precisa ir lá na base. A base é Deus, que me chamou à existência, e Deus é amor, e como diz lá no livro da sabedoria, no capítulo 11, todas as obras que Ele criou, Ele a amou, porque se Ele não tivesse amado e desejado, Ele não teria criado. Então, é fundamental para que você resgate a sua identidade, ou se conecte com a sua identidade, você entender que Deus é o seu Criador, e Ele é amor. E veja que isso é tão profundo, porque quando você vai na essência do seu chamado, da sua identidade, você encontra Deus que te sustenta, Deus que é o fundamento da sua existência e Ele te ama. Isso se torna uma base que vai selando, curando, transformando a sua história. Porque como diz também lá no livro de Isaías, que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você, porque eu trago o seu nome gravado na palma das minhas mãos. Significa que a experiência de entender que você é filho eleito, amado de Deus, criado no pensamento de Deus, você é maravilha aos olhos do Pai, essa experiência verdadeira de ter um encontro íntimo com Deus, colocando Ele como fundamento da sua existência, nele nos movemos e existimos, como diz lá no livro de Efésios, bendito e louvado seja Deus, que do alto céu nos predestinou em Jesus Cristo para sermos santos. Ele, antes da criação do mundo, nos predestinou, nos chamou à existência. Olha que bonito isso. Quando você traz essa experiência para a sua vida, olha só o que acontece. Você se torna capaz de viver no processo de cura. Cura da sua história, dos seus relacionamentos, da sua infância. Você se torna muito mais capaz de ser um homem adulto, um homem maduro. Então, o primeiro passo para resgatar a identidade é entenda quem é o autor, quem é que te chamou à existência. E esse alguém é Deus. Esse é o primeiro passo. Beleza? Segundo passo, reconhecer os seus dons. Você percebe que como nós homens temos dificuldade de reconhecer os nossos dons, os nossos talentos,
Os nossos dons, os nossos talentos são um presente que Deus nos deu, uma porção da sua glória, para nós manifestarmos aqui, pelas obras, a expressão da sua bondade, da sua generosidade, para que as pessoas olhem para aquilo que nós fazemos a partir desses dons e glorifiquem a Deus. Então, quando você rejeita um dom, um talento, quando você não coloca em prática, você está rejeitando a possibilidade de dar glória a Deus, de fazer da sua vida um ato de louvor a Deus. Então, muitas vezes, muitos homens se escondem numa falsa humildade de não se acharem capazes de construir, de realizar, de ser, de doar, de edificar, porque se escondem. E deixa eu te dizer, o mundo hoje está carecendo, está precisando de homens generosos e corajosos, capazes de se doar, de se entregar pelas suas esposas, pelos seus filhos, mas a partir dos seus dons. E quando você reconhece os seus dons, os seus talentos, e você coloca isso em prática, você fortalece a sua identidade, você se torna um homem cheio de vida, de energia masculina, de vigor. É muito importante isso, que você coloque em prática os seus dons, que você coloque em prática os seus talentos, que você permita que isso floresça na tua casa, na tua família, para a tua esposa, para os teus filhos e para o mundo. E a partir disso, a partir desses 2 passos que eu coloquei aqui, o terceiro é reconhecer a sua missão, o seu chamado no mundo. Quando nós vivemos por um propósito, quando nós temos uma razão de viver um propósito, nós conseguimos ter energia para viver o dia a dia. Viver sem sentido, sem propósito, sem razão é terrível. Estagna, gera procrastinação, medo, tristeza, envelhece. Então, para que você fortaleça a sua identidade, entenda o fundamento da sua existência, que é Deus, que te ama e te chamou desde antes da criação do mundo. Entenda os seus dons e talentos que Deus lhe deu e compreenda qual é o seu propósito, o seu chamado no mundo. E esse propósito, o chamado, ele já está escrito em tudo isso que eu já disse, mas também naquilo que você tem. O seu propósito, o seu chamado, obviamente, passa pelo seu matrimônio, passa pela sua esposa, pelos seus filhos. Mas ele se expande, ele parte desse centro e se expande para o mundo. O seu trabalho não é simplesmente fonte de sustento. Ele pode estar conectado e deve estar conectado ao seu propósito e à sua missão. Entende? E a partir disso tudo que nós vamos crescendo enquanto homens, nos edificando. Tá certo? Então, então quando nós fortalecemos a nossa identidade, nós nos tornamos mais capazes de descongelar o rio do passado. Aí você pode falar assim, Anderson, o que significa isso, descongelar o rio do passado? Significa deixar de ser refém da sua história, deixar de ser refém daquilo que aconteceu contigo. Se os seus pais te abandonaram ou não cumpriram a sua missão, se você sente essa dor do abandono, e mesmo que racionalizando isso tenha impactado na sua vida, é preciso ir lá no passado e descongelar esse rio. Permitir que haja um processo de cura, de libertação interior, porque senão você vai repetir isso em algum momento na sua vida. Porque aquilo que nós não nos libertamos, aquilo que nós não curamos, nós nos tornamos escravos. Então, é importante ter essa atitude proativa de descongelar o rio do passado. Anderson, como eu faço isso? Não é simples. Na verdade, é simples, mas não é fácil. Como? Buscando apoio espiritual, apoio profissional e tendo a coragem de tocar nas suas feridas. Não pense que, pelo fato de você ter racionalizado as suas feridas da sua história, que elas estão resolvidas. Não, elas só estão te limitando e você não percebe. Então procure ajuda espiritual, seja homem, tenha coragem de procurar, aí a minha filha está aqui, né, enfatizando, de procurar ajuda espiritual, profissional, terapêutica, para descongelar o rio do seu passado, para que você deixe de ser refém da sua história, ser refém daquilo que você viveu e que te dilacera, que te prejudica no seu casamento e na sua vida. Tudo bem? Então tem esse aspecto muito importante. E o terceiro aspecto é retomar o comando da sua vida. Veja bem, hoje
a crise de valores, a crise de fé, a crise política, a crise econômica, a raiz de todas as crises que nós vivemos hoje no nosso país, ela se encontra nesse enfraquecimento do masculino. Homens frágeis, homens medrosos, homens corruptos, homens covardes, homens tristes, homens depressivos, homens que não assumem o comando das suas vidas e não são capazes de doar, de se entregar. A nossa sociedade está precisando dessa força masculina e isso começa onde? Na sua vida, né? Começa na sua casa. A sua casa precisa dessa sua energia masculina e para que ela venha é preciso ver esse processo de resgate da sua identidade, descongelar o rio do passado, permitir que a sua história seja curada, transformada e você assumir o comando da sua vida, realizando, doando, transformando, entregando, permitindo que você chegue à realização da sua existência como um homem transformado. E veja que Isaac, ele viveu essa restauração, ele viveu essa transformação, ao ponto de que ao final da sua vida ele pôde ter os seus filhos reconciliados, né, conduzindo ele aí ao seu túmulo, né, os seus filhos reconciliados, e Isaac teve a oportunidade, né, de se curar, de viver esse processo de cura e transformação da sua vida, de superar essa situação de abandono. Então, a live de hoje é justamente para nos dar essa percepção sutil, mas profunda. Através da identidade de Isaac, nós compreendemos que um homem, para realizar a sua missão no mundo, ele precisa ter muito claro a sua identidade. E a sua identidade pode estar marcada por situações lá no passado. Aqui Isaac a gente explorou a situação de abandono, que se ele não ressignificar, não curar, se ele não tratar disso, ele vai ter sempre a sua identidade flagelada, dilacerada, incompleta. E essa situação que mal resolvida no passado, ela tende a voltar, entende? Então, hoje, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa graça de sermos homens autênticos, homens que construam a sua identidade e a partir da sua identidade transformem o mundo. Vamos pedir ao Espírito Santo essa graça, você que nos acompanhou, que me acompanhou aqui, que essa live possa chegar aos homens certos, homens que estão precisando ver essa experiência. E por isso, Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti esta graça, esse dom de sermos edificados, curados, transformados, para que a nossa identidade ela seja realmente transformada e nós possamos produzir esses frutos de realização, de transformação na nossa casa, na nossa vida, na nossa família e para o mundo. Que assim seja. Amém. Amém? Quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo. Que legal ter todos vocês aqui, que bacana. Essa live vai ficar salva e eu quero te convidar a compartilhar essa live com outros homens, com mulheres, para que a gente tenha cada vez mais esse movimento aqui do homem casado sendo fortalecido. E terça-feira que vem nós estaremos aqui com mais um episódio dos Homens da Bíblia. Nós traremos aqui a figura de Jacó, vamos explorar a imagem de Jacó e a partir da imagem da figura de Jacó entender mais como nós podemos crescer como homens. Então terça-feira que vem às 21h15 eu quero convidar você a estar aqui comigo no terceiro episódio da série Homens da Bíblia, beleza? Um grande abraço para você e até terça-feira que vem.